Seja bem-vinda a mais um podcast Mamãe Elefante. E hoje nós vamos conhecer a história da Eneida. A Eneida que conseguiu eliminar, eu nem falei para ela ainda a porcentagem, a média, mas ela conseguiu eliminar 72,5% dos sintomas do TDAH e do TOD, que é o transtorno opositor. Eneida, obrigada, viu, por você dispor do seu tempo para compartilhar aqui a sua história. E eu espero que ela seja bastante inspiradora para outras mães, principalmente mães de adolescente que têm o TDAH e o TOD, como é o caso, né, da sua filha. E para a gente começar a contar essa história, queria que você me falasse o que te motivou a me procurar, a entrar na comunidade, quais eram as maiores dificuldades que você tinha com a sua filha? Bem, boa tarde a todo mundo, quem está assistindo a gente agora. A minha dificuldade maior era justamente no relacionamento, porque havia uma rebeldia muito grande, uma oposição muito grande a tudo que eu falava, a desobediência, né? Era muito, havia assim uma dificuldade muito grande dela de cumprir regras, de escutar, de ouvir que cumprir regras seria bom para ela também. Ela via sempre como algo que era contra ela, contra a vontade, contra o que ela gostaria de fazer. E era muito difícil manter o diálogo, porque a interrupção era muito grande, né? Ela interrompia com o ponto de vista dela e ela não me deixava terminar de dizer nem por que determinada regra estava sendo aplicada, ou eu estava tentando aplicar. Então, isso dificultava muito o nosso relacionamento. Bom, quem está assistindo a gente que é mãe de adolescente sabe bem o que você está falando, né? Essa questão aí da rebeldia. Eu quero dizer a vocês que há esperança. Há uma luz no fim do túnel e quando a gente caminha em direção a ela, a gente encontra solução. Eu procurei a ler, eu vi primeiro num grupo do Face sobre o Reconectando Pais e Filhos, né, como era o nome do programa antes, e aquilo me chamou a atenção porque eu estava precisando dessa reconexão com a minha filha. Eu vinha buscando informação e conhecimento a respeito de como lidar com as dificuldades do TDAH, de que forma que eu poderia ajudar minha filha e de que forma que o meu relacionamento com ela não fosse algo tão desgastante, tão sofrido como era. E aí eu cheguei a você, me interessei por fazer a mentoria e só tenho ganhos a relatar. Mas quais foram, então, o que você acredita que foi a melhor coisa assim, que você aprendeu dentro do curso que conseguiu fazer com que você melhorasse esse relacionamento com ela? Eu acho que, olha, uma das coisas, eu não, acho que eu não posso falar uma coisa, não, mas posso citar algumas. Primeiro, a terapia que acontecia toda semana, que me ajudava a me compreender, a aceitar que eu não sou divina, que eu sou humana e que é possível eu me escutar, né? Me ouvir, descobrir coisas que eu poderia fazer em relação a mim mesma para mudar o meu comportamento diante dela e, assim, fazer com que eu a escutasse também, né? Me ajudar a escutá-la também. Isso era muito difícil para mim, escutar, assim, com aquele ouvido de terapeuta, de escutar tudo sem interferir, para depois, somente depois, dar resposta. Digerir minhas emoções, gerenciar minhas emoções. Isso foi muito, muito importante, porque eu comecei a falar num tom que ela escutava, e com isso eu pude desenvolver a liderança em relação a ela, né? Foi muitíssimo importante isso, Alessandra, porque hoje ela já me ouve, já me vê como modelo, ela já me pergunta até em relação às roupas que ela quer usar, ela já pergunta em relação à maquiagem, ao cabelo. Ela escuta a minha opinião já é importante para ela. Antes, apesar de ser importante, ela não dava o braço a torcer. Ela queria fazer algo que ela se posicionasse, né,
que demonstrasse a autonomia dela. Então, se eu falasse que estava muito bonito, ela dizia, então tá feio, e ela fazia o contrário do que ela própria talvez estivesse gostando. Então, isso era muito difícil. Mas hoje não. Hoje ela é engraçado, viu? Porque ela dá palpite na minha roupa, ela quer me emprestar as roupas dela, porque nosso estilo é parecido hoje e agora, né? Nesse momento da vida dela, o nosso estilo está mais parecido. Aí ela fala, mãe, veste essa roupa minha, veste essa camiseta, coloca aquela saia. Assim, é uma coisa muito gostosa, está sendo muito mais minha companheira, sabe, hoje. Então, eu cito essas duas coisas, eu aprender a gerenciar minhas emoções diante dos conflitos, principalmente no momento do conflito mais complicado, né? E do desenvolvimento da liderança sobre ela. Hoje, ela própria já se impõe as regras, eu não preciso dizer, faça isso, faça aquilo, ela se organiza, né? Ela organiza o dia, a rotina dela, e eu também parei de cobrar. Você já fez isso, você já fez aquilo, porque a rotina é dela. Ótimo. Ela vê qual é o momento melhor para ela fazer determinadas coisas. E se ela determinou uma rotina e não conseguiu, ela própria já sabe modificar, colocar horário diferente, quando que ela vai funcionar melhor, tudo mais. Olha, que Está legal. sendo muito, Ela muito. já está conquistando o que a gente Uhum. chama de autonomia emocional, né? Que não é em 90 Exato. dias que a gente conquista essa autonomia emocional, claro, mas é ao longo aí, né, de alguns meses, você ensinou para ela o que Uhum. fazer, você supervisionou isso e agora ela Sim. consegue fazer sozinha, né? E é uma delícia, Uhum. viu, gente? Uma delícia você poder ter essa amizade, não só amizade, né? Uma amizade com respeito, porque ela sabe que você é mãe Sim. dela também, não é Sim. só amiga, né? Isso é Uhum. importante a gente ressaltar aqui também. Uhum. Mas me conta, Uhum. o TDAH e o TOD, eles ainda são um problema aí para você ou não? Não vê mais isso como um problema? Eu acho que eu posso dizer que há algumas coisas que a gente ainda está conquistando, que eu creio que seja, inclusive, da maturidade dela. Ela está amadurecendo, ela está conseguindo aprender várias coisas que não dependem de mim, não depende de eu ficar falando, de eu ficar mostrando. Algumas coisas que é da vida dela mesmo. E eu acho que essas coisas que, que ela vai conquistar são conquistas que são gerais, não são somente de adolescente TDAH ou TOD. Claro que ainda existem alguns conflitos. Toda mãe de todos os adolescentes, né, tem conflitos com os pais. É um tempo de mudança também, né, deles, a questão hormonal, a questão de autoafirmação. Mas eu estou vendo isso como uma coisa muito mais leve. É um problema, sim. Ainda é um problema determinadas coisas, mas não é aquele problema que me tira do sério, que me tira do meu eixo. É algo perfeitamente administrável. Trazendo tudo isso que você viveu assim para sua memória, o que você poderia aconselhar as mães que ainda vivem naquele desespero que você vivia antes? As que já participam do programa, que tenham paciência consigo mesmas, vão colocando em prática sem desespero, porque dá certo. E as que não fazem parte do programa, quem ainda não conhece, que busque ajuda dessa forma, busque ajuda com quem conhece, com quem estudou, com quem sabe. E essa forma de trabalho é uma forma maravilhosa, porque a gente não só encontra o apoio de quem já passou por isso, de quem conhece, né, e já passou por isso, como de pessoas que estão no desespero ainda. E a gente observa que nós vamos aprendendo aos poucos, vamos nos conhecendo, vamos sabendo lidar com as demandas à medida que elas vão aparecendo, e é possível chegar ao ponto que eu estou hoje. Eu acho que se eu comparar a Eneida de antes com a Eneida de agora, eu vou dizer que eu sou muito mais feliz hoje, e a gente tem como se autoafirmar diante das pessoas também, da família, quando a gente consegue demonstrar segurança.
As pessoas da minha família hoje me olham e falam assim, ela sabe lidar com isso. E isso foi um ganho tão grande, porque eu vivia tão atormentada com as críticas, sabe, com as pessoas me olhando de lado, para dizer assim, ah, é porque ela é mole, a mãe que não tem impulso, não sabe dar limite. Eu eliminei 72,5% do TDAH e do TOD.